Meu nome é Brandão Freire, eu sou distribuidor Ecosys no Nordeste e para nós é um prazer muito grande receber a equipe da Ecosys para poder participar desse documentário de 20 anos da empresa, 20 anos dos quais nós fazemos parte de metade desse caminho. Nós são 10 anos acompanhando o Gui, acompanhando essa empresa extraordinária que mudou o rumo da minha vida. E há 10 anos atrás, quando eu conheci a Ecosys, foi meio que por acaso. Eu estava visitando meu primo Daniel, que é o distribuidor da Ecosys na região Centro-Oeste. Foi quando nós dois, aquaristas, desde 8 anos de idade, quando eu cheguei lá, ele falou: "Não, estou trabalhando com algo bem diferenciado. Vamos no cliente meu para poder você ver." Quando eu cheguei lá, eu encontrei um lago muito diferente do que a gente fazia, porque tinha uma qualidade de água. Quem tem contato com o lago, com a água todo dia, sabe diferenciar. E também o que me impressionou, há 10 anos atrás, todo mundo trabalhava, né, todos os lagos que eu tinha contato, eles tinham o fundo de pedra. E quando eu cheguei lá e vi aquele lago com fundo de areia branquinha, aquilo ali me chamou muita atenção, e uma água cristalina, parecia uma garrafinha de água mineral. Os peixes, as cores, né? E aí eu falei: eu quero trabalhar com isso. E aí eu pensei assim, eu falei: eu preciso fazer parte disso, isso é minha essência. E aí, só que como é que eu ia fazer aquilo? Naquela oportunidade eu era advogado bem sucedido, eu tinha um escritório com bastante clientes, eu já tinha estruturado toda a minha vida profissional, com pós, com mestrado fora do país, todo voltado para a carreira jurídica, e eu gostava inclusive do que eu fazia. Só que aquilo ali era a minha essência, sabe? Eu era aquarista desde os 8 anos de idade, era uma coisa que... Eu acho que quando o momento que eu escolhi a minha profissão, eu escolhi muito por questão da minha família ser da área jurídica, e eu não imaginava jamais conseguir trabalhar com algo que eu gostasse e que ganhasse dinheiro, sabe? Tipo, ganhar dinheiro com aquarismo, trabalhar, acordar todos os dias para poder viver aquilo que o Daniel, que é o meu primo lá de Goiânia, estava vivendo. Eu falei: isso é o máximo, eu quero isso para mim. E aí eu tive que começar a me estruturar para poder fazer essa mudança, e foi bastante difícil. E aí eu fui para Bauru, né? A sede da Ecosys era em Bauru, e o meu primeiro contato, né, com a empresa, ela já foi bastante disruptivo. Primeiro porque eu encontrei um ambiente extremamente tecnológico que investia na melhora dos equipamentos, né? Muitos deles vindo da Europa e dos Estados Unidos, e alguns deles criados pelo próprio Gui. E aí, quando eu tive acesso a algumas tecnologias, né, lá, imagina, 10 anos atrás, tecnologias que foram lançadas há 4 anos atrás. E aí, quando eu tive acesso a essa tecnologia, eu perguntei ao Gui: você tem isso patenteado? Né? E aí a resposta dele foi assim, de uma forma que mudou minha visão, mudou meu mindset, que ele falou assim: Brandão, nós estamos no Brasil, e infelizmente no Brasil se muda um parafuso de um protótipo e as pessoas começam a copiar aquilo. E aí eu vinha de uma escola jurídica, né, onde tudo tem que ser formal e tal, e aí comecei a ter acesso a um ambiente extremamente tecnológico, um ambiente de inovação e reinvenção a todo tempo. E aí eu falei: esse é o caminho. E aí, voltando de São Paulo, com todo um treinamento diferenciado, mas um treinamento que na prática veio lapidar, né, todo o conhecimento que eu tinha de vida. Era um hobby meu, o aquarismo, e uma mensagem totalmente disruptiva, no sentido de que a gente tem a ideia de que o aquário e o lago eles funcionam de maneira idêntica, quando na verdade a água ela é um solvente universal, e o ambiente, né, a biologia de um lago ela é totalmente diferente de um aquário, pois
o comportamento dos peixes, né, a diluição de toda a parte biológica, química que acontece no lago é totalmente diferente. Então, assim, eu tive que desassociar completamente a minha visão e os preconceitos que se tinha em relação ao aquário. Num lago ornamental funcionava tudo diferente e num lago EcoSys muito mais diferente. E aí foi o momento de colocar a mão na massa, né, de efetivamente começar, depois de todo esse treinamento, de todo esse banho de conhecimento. E aí como é que foi para um advogado fazer essa migração? O propósito ele era muito forte, né, eu sentia que eu deveria seguir aquela minha vontade, mas como eu falei, não foi fácil. Porque eu não tinha conhecimento do mercado de decoração, do mercado de paisagismo. Eu era advogado, então eu tive que me estruturar para poder trabalhar de segunda a quinta-feira como advogado, e às sextas e aos sábados eu ia visitar os arquitetos, os escritórios para poder apresentar o produto. E assim, no começo foi bem difícil, porque eu precisava conhecer esse mercado, né? Você só consegue vender algo quando você conhece bem dele, e esse conhecimento ele não vem do dia para a noite, né? Você precisa, foi necessário fazer um showroom em Salvador para poder o cliente entender, né? O cliente marcava comigo no nosso showroom para poder ver se ele queria saber, mas essa água é cristalina mesmo, né? Tipo, a gente montou o lago no sol para poder o cliente ver que estava no sol e mesmo assim tinha um controle de algas. Né? Então, no começo foi muito difícil para poder o produto pegar, porque era um produto premium, um produto diferenciado para uma classe também diferenciada, e a gente precisava ter os primeiros cases, né? Precisou primeiro um cliente investir para poder a gente ter na casa dele, e aí depois os amigos foram vendo o lago funcionando com água cristalina, a cor dos peixes bem vivas, e aí, por indicação, a coisa foi evoluindo. E nós saímos de Salvador, hoje representamos todo o Nordeste, toda a operação EcoSys no Nordeste, ela parte daqui lá na varanda, e eu tenho muito orgulho de dizer isso. E só uma empresa como a EcoSys poderia nos ajudar aqui. Ela, durante esses 10 anos de parceria, nós estudamos os biomas existentes no nosso espaço, evoluímos com tecnologias para poder conseguir ter peixes e plantas em um ambiente aquático que seja extremamente diferenciado. Então, assim, hoje nós temos um portfólio aqui no Nordeste com lagos e peixes que são extremamente diferenciados, que a gente não consegue ter em outras regiões do país, porque às vezes você está num clima um pouco mais frio. Aqui, no Nordeste, sobretudo em Salvador, a gente tem um clima quente e isso permite que a gente tenha cardumes, peixes com cores bem intensas. Então isso também só foi possível porque lá atrás a EcoSys investiu em tecnologia, investiu em estudo e pesquisa para isso ser possível hoje. Então, ao longo dessa caminhada, nós conseguimos desenvolver algo único, algo totalmente diferenciado. E isso me deixa assim, bastante animado para os próximos capítulos que nós vamos viver. Porque agora, em escalas cada vez maiores, nós começamos a atender grandes resorts, né? A Bahia é um grande celeiro de resorts, spas para poder atender. Nós temos aqui algo único no país, um índice pluviométrico relativamente baixo, sol praticamente todos os dias do ano. Então, assim, nada melhor do que você trazer para espaços internos uma tecnologia em que você não precisa ir até a praia vem até você. Então imagine que espaços que antes não eram tão valorizados e às vezes estão até distantes do litoral, efetivamente são espaços relativamente mais baratos, e no momento em que nós trazemos a natureza para esses espaços, no momento em que nós fazemos a praia do cliente, né, efetivamente, esses espaços passam a ser cada vez mais valorizados. Então, assim, eu estou muito otimista com esses próximos cenários e espero que a gente comemore muitos e muitos anos juntos a parceria entre a EcoSys e Lá na Varanda,
sem dúvidas, a melhor coisa que ela na varanda poderia fazer. Então, em homenagem aos 20 anos da Ecosys, eu pedi a um grande parceiro, Bruno Ribeiro, que é um artista visual e fotógrafo daqui da nossa região, né? Ele é um profissional que é envolvido em várias mostras de decoração. Também o trabalho dele está exposto aqui no museu, faz parte do acervo, né, do Museu Baiano de Fotografia. E eu pedi a ele para poder expressar, através dessa escultura, um DNA, né? E também os fios dourados representam veias, e a mensagem que nós queremos passar para a Ecosys é justamente que em nosso sangue, no sangue da Lá na Varanda, corre o DNA Ecosys. E essa escultura, ela serve justamente para poder eternizar, assim como o símbolo do infinito, fazer com que a gente tenha uma referência de que as nossas empresas continuem sempre juntas, independente de qualquer laço empresarial, que a nossa amizade seja eterna. Obrigado, Gui, por fazer parte dessa história. Obrigado, Brandão. Gostei muito. Acho que isso aqui vai ficar muito legal no nosso escritório. É uma peça de muito bom gosto. E esse símbolo do infinito, né, ele representa não só um objeto sem início e sem começo, como ele tem a fluidez da nossa água, né? Olha como ele é fluido. A gente gira a peça e de qualquer ângulo que você vê, você consegue ver o movimento, permanece. Gostei muito. Muito obrigado. Obrigado, irmão.